Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos começar a falar do nosso movimento circular uniforme, MCU, como muitas das vezes é abreviado, MCU. Lembra de Marvel Cinematic Universe, ou Universo Cinematográfico da Marvel. Mas vamos lá. Quando a gente inicia os estudos de um movimento circular, depois a gente fala do uniforme, de um movimento circular, é interessante a gente ter o domínio sobre duas definições super importantes, que é com relação à direção. Nós estamos acostumados a pensar assim, direção vertical, tem para cima e para baixo. Direção horizontal, tem para a direita e para a esquerda. Ou diagonal, e por aí vai. Só que quando a gente está num movimento circular, aparecem duas definições para a direção super interessantes e super úteis, ok? A primeira delas é chamada de direção tangencial. O que vem a ser a direção tangencial? A ideia é bem simples. A partir do momento que eu tenho um círculo, ok? Um círculo qualquer, direção tangencial, o que é uma coisa tangencial? É uma coisa que encosta num ponto, e só encosta. Ele não atravessa pelo meio, ele só tem um ponto aqui, ele passa encostando naquele ponto e passa direto. Então, por exemplo, essa seta aqui, ela é tangente à circunferência. Enquanto que esta aqui, não vai ser útil pra gente, mas esse só vou comentar, essa daqui seria secante. É aquela reta que passa por dois pontos da circunferência. Essa daqui, ela passa encostando em um único ponto e passa direto. Por que a direção tangencial é importante? Porque dentro de uma circunferência, as coisas elas se orientam assim. Se eu pensar num carro dentro de uma circunferência, a frente do carro aponta para onde? Vamos dizer que aqui é a frente. Aqui está o farolzinho da frente. A frente do carro aponta para lá, o que seria uma coisa tangente à circunferência. Quando esse carro vem aqui seguindo a trajetória, digamos que aqui seja uma pista curva, quando ele chega aqui nessa posição, a frente do carro aponta para onde? Para baixo, ou seja, a seta agora, para onde ele aponta, está para baixo. Ou seja, a frente do carro sempre está apontando tangente à circunferência. Quando o carro está aqui, a frente está apontando para cima. Quando o carro está aqui, a frente está apontando aqui, o que seria agora para a minha esquerda. E por aí vai. Essa direção é super importante, porque ela não é uma direção fixa. Ela fica mudando, ok? Diferente da vertical, que sempre vai ser vertical. Você nunca vai ver a vertical assim, porque essa é a horizontal. Na questão de um movimento circular, você tem a direção tangencial. E aí a direção tangencial, ela não está preocupada em estar fixa, e sim em estar sempre encostando na circunferência. E aí ela vai mudando. Por exemplo, aqui a direção tangencial é horizontal. Aqui, nesse ponto, a direção tangencial é vertical para baixo. Então ela vai mudando sua orientação, porém essa definição de tangencial é que ela vai sempre estar encostando em um pontinho aqui da circunferência, ok? Então, no movimento circular, a gente não pode esquecer essa definição de algo tangencial. Vai ser super importante para a gente fazer nossas contas e tudo mais. Outra direção que é super importante quando se fala de movimento circular é a direção radial, ok? O que vem a ser a direção radial? A direção radial vai ser aquela direção que, independente de onde o objeto esteja, aponta para o centro. A ideia de radial vem a ideia de raio. E raio é alguma coisa que se estende da extremidade até o centro. Então, para esse cara aqui, para esse carro aqui, nessa posição, para esse carro nessa posição, a direção radial seria para cá. Quando o carro está nessa posição, a direção radial é para baixo. Porque ela aponta sempre para o centro. Isso para baixo ficou meio esquisito? Mas acho que vai dar para entender. A direção radial ela sempre vai apontar para o centro. Então, se aqui é o centro, ok? Quando o carro está nesta posição, a tangente aponta para lá e a radial aponta para baixo, ok? Quando o carro está nesta posição, vou chamar a posição A,
posição B, posição C e posição D. Quando o carro está na posição B, o que é a tangencial? A tangencial é aqui, ok? Lembrando que direção inclui os dois sentidos. Aqui eu estou usando só um sentido, mas direção tangencial é tudo isso aqui, ó. Certo? Aqui a direção tangencial é tudo isso aqui. Só que no caso o sentido do carro está para baixo. E a direção radial é aquela que passa pelo centro. Está aqui, ó. Aponta para o centro. E aqui, ó, seria para cima. Aqui seria para a minha direita agora. Lembrando, direção inclui os dois sentidos. Seria tanto para cá quanto para cá. Só que o que importa para a gente agora é essa ideia de apontar para o centro. Então, se eu tenho alguma grandeza, ok, que aponte para o centro, digamos, está aqui um objeto e eu falo para você que existe uma grandeza que aponta para o centro. O vetor dela, lembra de velocidade, aceleração, são tudo vetores. Aí eu falo, ó, tem uma aceleração para cá. Qual é a direção dessa aceleração? Você pode falar, olha, é vertical para baixo, ou você também pode usar que é radial para baixo. Radial para dentro da esfera. Radial no sentido interno da esfera, não, da circunferência. Só que, se eu falar, ó, quando esse objeto vem para cá, essa mesma grandeza que antes apontava para baixo, agora está apontando para cá. Aí as coisas mudam. Por quê? Aqui, nesse ponto, você pode falar que a grandeza está no sentido, na direção vertical para baixo. E aqui vai estar horizontal, esquerda. Só que você vai ficar mudando a sua direção. Isso é ruim. Aqui está na vertical, aqui está na horizontal, aqui está na vertical, aqui está na horizontal. Se você for ficar mudando toda hora, isso vai complicar na hora das contas. Por isso que a direção radial ela é super interessante, porque a partir do momento que eu falo que a direção é radial para dentro da circunferência, independente do momento do ponto que você esteja aqui, eu vou entender que ela é radial para dentro. Radial para dentro. A mesma coisa acontece com a tangencial. Se alguma coisa aponta para frente do carro sempre, ok? Aí eu vou pensar, aqui é horizontal direita, aqui é vertical para baixo, aqui é horizontal esquerda. E você vai ficar mudando, horizontal, vertical. Não precisa disso. Você simplesmente precisa dizer que é tangencial. Aí eu vou pensar, ó, se está aqui, então é tangencial para cá. Ou para cima, dependendo da rotação. Então, para cá e para cá. Então a gente não pode esquecer essas definições de direção tangencial e radial. Além disso, por que isso é importante? Justamente por conta de duas grandezas que a gente já está familiarizado, que é a velocidade, ok? A velocidade e a aceleração. Aceleração. Na verdade, só um ponto, né? Bem, o que essas grandezas têm? Primeiro, vamos recapitular. Qual é a influência de uma na outra? A partir do momento que eu tenho uma velocidade, eu posso indicar essa velocidade por meio de um vetor. Então, coloca aqui, ó. Digamos que eu tenho uma velocidade para lá, certo? De 20 km por hora. Ok? Essa é a minha velocidade. Se eu tiver uma aceleração, eu tenho que indicar a minha aceleração é positiva ou negativa. Se ela for positiva, a aceleração está para lá. Ok? Aceleração, velocidade para lá com aceleração para lá. Isso quer dizer, digamos que minha aceleração seja de 5 km por hora ao quadrado. Lembrando que a aceleração na parte do tempo é ao quadrado, a unidade. Então, se a minha velocidade é 20 e a minha aceleração é 5, a cada hora, que aqui está por hora, né? A cada hora, depois de uma hora, eu vou sair de 20 para 25, correto? Recapitulando, é o seguinte. Se a minha aceleração tiver a mesma direção e sentido que a minha velocidade aumenta. Faz sentido? Acho que sim, né? Agora, se a minha aceleração tiver no sentido contrário, isso quer dizer que minha aceleração ela vai ser negativa na hora de eu fazer minhas contas. Minha aceleração sendo negativa, de 20, com uma aceleração de menos 5, eu vou para 15.
Correto? 15. Perfeito. Então, o que a gente entendeu até agora? Se a velocidade tiver uma direção e um sentido, e a aceleração tiver a mesma direção e o sentido, a velocidade aumenta. Se a velocidade tiver uma direção e sentido, mas a aceleração tiver a mesma direção, mas o sentido contrário, a velocidade diminui. Certo? Aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Só que existe um caso particular bem interessante, que é o seguinte. Se a minha aceleração, ao invés de estar nesse sentido ou nesse sentido, se minha aceleração estiver para baixo, o que acontece na vertical não influencia ao que acontece na horizontal, certo? Isso quer dizer que o meu objeto ele pode até ganhar uma velocidade para baixo, mas nada vai mudar o fato de ele ter a velocidade dele para frente igual a 20. Então não vai mudar o valor da velocidade, certo? Embora não mude o valor da velocidade para frente, na prática, esse objeto, digamos que ele esteja com um objeto aqui, com uma velocidade para lá, e ele começa a cair. Ele vai cair assim. Na prática, a velocidade dele para frente vai ser sempre a mesma. Só que conforme ele vai caindo, ele vai ganhando uma velocidade para baixo também. E aí, somando as duas velocidades, lembra que a gente pode somar esses vetores e encontrar uma velocidade final? A velocidade do meu objeto vai aumentando cada vez mais. Conforme ele vai caindo, a velocidade do meu objeto ele vai tendo cada vez mais velocidade. Mas a parte horizontal não muda. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É o seguinte. Quando eu tenho o movimento circular uniforme, eu tenho o seguinte. Está aqui o meu círculo. Certo? E aí eu tenho um objeto aqui. Digamos que esse objeto esteja indo para lá. Para onde você anda é para onde está a sua velocidade. Então, se eu olhar bem, se eu for pensar nisso aqui como sendo uma pista, na pista, se eu der um zoom, tá aqui, ó, isso é uma curva, eu vou e dou um zoom nesse pedaço. Aí um zoom nesse pedaço, tá aqui assim, ó. Aí isso já está mais assim, ó. Eu vou e dou um zoom nesse pedaço aqui. Aí o zoom nesse pedaço já é uma coisa, já é uma reta, ok? Não sei se deu para entender muito bem, mas a ideia é, quanto mais próximo eu chegar, mais eu consigo entender isso aqui como sendo uma reta. Então, na prática, o que eu tenho é o seguinte. Esse objeto, se ele está indo para lá, a frente dele está indo para lá, é para onde o carro está indo. O carro vai para frente, certo? Se a frente está indo para lá, quer dizer que a velocidade dele está para cá. Ok? Só que no movimento circular, isso aqui é a velocidade. Só que no movimento circular existe uma aceleração, que é chamada de aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aponta para dentro. Ou seja, a velocidade é tangencial, a aceleração ela é radial, ok? E isso vai se repetir, isso fica dentro do movimento, ou seja, quando o carro chegar aqui nessa parte, a velocidade vai estar para baixo, tá? No sentido tangencial, e a aceleração vai estar aqui para a esquerda, na direção radial. Direção tangencial, direção radial. Aqui o A, aqui o V. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Que como a minha aceleração ela não está na mesma direção que a velocidade, em nenhum momento, para onde o carro se move, a aceleração aponta para um sentido, uma direção, e a velocidade aponta na outra direção. Como a minha aceleração não está na mesma direção que a minha velocidade não muda seu valor. A minha velocidade fica com o valor o tempo todo constante. O que isso implica? Se a minha velocidade não muda o valor, que tipo de movimento eu tenho? Eu tenho um movimento uniforme. Ah, Jacques, você falou tudo isso para dizer que a gente está estudando movimento uniforme? Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu tenho velocidade e eu tenho
aceleração. Isso aqui é uma aceleração e é uma aceleração constante. Quando eu tenho uma aceleração constante, o que a gente aprendeu até então? Se tem uma aceleração constante, o meu movimento... O movimento que a gente tinha aprendido antes seria o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente tinha visto aqui que quando tem aceleração constante, é uniformemente variado. Quando não tem aceleração constante, é uniforme. Aqui a gente está falando de um movimento circular uniforme, que a princípio é o que não tem aceleração, só que no caso do movimento circular tem aceleração. Então presta bem atenção. A gente está falando de um movimento que a velocidade não muda, embora tenha aceleração. Isso acontece porque a nossa aceleração ela é conhecida como aceleração centrípeta. É a aceleração que faz o objeto ficar girando. Toda vez que você tem um objeto girando em torno de algum ponto, você tem a aceleração centrípeta e essa aceleração não muda a velocidade do objeto. Por exemplo, é a Terra girando em torno do Sol. A Terra tem uma velocidade constante ali girando em torno do Sol, certo? Embora exista uma aceleração centrípeta que mantém a Terra dentro dessa circunferência, dentro dessa rota aí de translação. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai continuar falando de movimento circular. Isso foi só o início, bem o início mesmo. Tem bastante coisa pra gente falar aí nas nossas próximas aulas. Valeu!